favor. E vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 1. João, capítulo 21, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 14. Para quem não trouxe Bíblia, já está sendo projetado aqui. E diz assim: algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: vinde e tomai vosso de jejum. E nenhum dos discípulos tinham coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles. Tomou um peixe e fez o mesmo. E agora o último versículo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Amém? Amém. Fecha teus olhos, nós vamos orar um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos na sua santa presença neste lugar. E porque o Senhor está aqui, é o Senhor quem irá falar com o seu povo. Eu apenas serei a sua voz aqui nesse momento, um instrumento seu, e eu coloco a minha vida à tua disposição, apesar de mim, para que o Senhor alcance os corações nessa noite. E eu já quero declarar, meu Pai, haverá restauração neste lugar, em nome de Jesus. Haverá, Senhor, filhos que entenderão que o Senhor já está aqui e deseja fazer uma obra completa na vida deles. Assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, por favor. O tema dessa mensagem de hoje é restaurado para um propósito. Esse mês de outubro, algumas pessoas já sabem, eu tem um grupo hoje de 220 pessoas num grupo, onde recebem diariamente um áudio, um devocional. E esse mês o Senhor me impulsionou a falar sobre restauração. Então eu tratei de pessoas que foram restauradas no Antigo Testamento e entrei agora nos últimos 15 dias agora de outubro, de pessoas que viveram a restauração agora com Jesus, já pessoas restauradas no Novo Testamento. E enquanto eu gravava a respeito dessa passagem sobre Pedro, o Senhor falou muito forte ao meu coração. E Ele disse: filha, eu preciso que você leve essa mensagem no domingo, porque há pessoas que vão precisar vivenciar esse tempo de restauração em mim, porque elas estão, quem sabe, não conseguem mais se projetar
para o chamado que eu estou pronto para realizar na vida delas. E assim como Pedro, o Senhor nessa noite irá fazer uma obra completa na vida de nós. Amém? Eu queria fazer um rápido esboço aqui a respeito de Pedro. Nós ouvimos muito falar a respeito de Pedro. Pedro, ele é alguém que nos ensina bastante. E eu já quero dizer que nós temos, se não pouco, muito ainda de Pedro. Nós nos comportamos muitas vezes com Pedro. E os encontros de Pedro com Jesus, eles foram bastante significativos. Nós vamos ver, por exemplo, o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro. Ele, na verdade, se chamava Simão. E Jesus agora muda o nome de Simão para Pedro. Ele vai dizer: tu és Simão, filho de João, mas a partir de agora, tu chamarás Cefas, que quer dizer rocha, pedra. E nós sabemos que a Bíblia, ela é muito simbólica. Tudo que está na Bíblia, ela trata realmente de uma comunicação. E a mudança de nome na Bíblia, ela se trata de uma mudança de missão, uma mudança de destino. Então, quando Jesus muda o nome de Simão para Pedro, ele estava agora comissionando Pedro para algo que ele iria entender lá na frente. O segundo encontro, e eu diria que um dos mais importantes que Pedro tem com Jesus, foi o chamado. Foi quando ele estava naquele momento em que ele tinha passado a noite inteira. Ele era um homem de pesca, era um empresário da pesca, mas a Bíblia vai falar que eles passavam a noite inteira ali tentando pescar algo, não conseguiram, já estava lavando as redes. Agora chega Jesus e pede agora que ele possa emprestar o seu barco para fazer do seu barco um púlpito. E assim que Jesus agora acaba de ministrar, nós não sabemos quanto tempo Jesus havia ministrado, mas nós entendemos que quando ele acaba de ministrar, ele pede agora que Pedro possa voltar para o mar e possa tentar mais uma vez. Primeiro momento, Pedro até chega a retrucar e diz: Senhor, eu já passei a noite inteira tentando pescar, o mar não está para peixe, mas contudo, confiando em sua palavra, eu irei lançar as redes. E aí agora, quando ele volta com o barco tão cheio de peixes, Jesus fala: agora vocês precisam largar isso aqui e precisam me seguir. Então foi um chamado de Pedro. Jesus agora estava comissionando Pedro, não apenas para ser agora um pescador de peixes, mas ele estava dando uma missão: a partir de hoje, tu te tornarás um pescador de vidas, de homens. Amém? Amém? E agora, depois que Pedro começa essa caminhada com Jesus, ele tem momentos muito marcantes com o Senhor Jesus. Ele pode ser testemunho ocular de muitos milagres onde Jesus realizou e Pedro estava com Jesus. Por exemplo, Pedro viu quando Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou cerca de 5.000 homens, sem contar com crianças e mulheres. Pedro estava lá quando Jesus multiplicou e alimentou uma multidão. Pedro também estava durante um período em que Jesus pede para que ele vá com os outros discípulos e atravessem o mar. E mesmo Pedro sendo um pescador experiente, ele vive uma tempestade junto com os outros discípulos. Eles temem, eles estão muito aterrorizados, porque o barco está quase naufragando, está quase à deriva. Até o momento em que naquela tempestade, eles observam e veem um homem andando por sobre as águas. Se assustam, acham que é um fantasma, porque essa é uma cultura mística. Mas agora, quando Jesus declara: não tenham medo, porque sou eu que estou aqui, Pedro, além de ter essa experiência de ver o seu mestre andando por sobre as águas, ele ousou também, desejou andar por sobre as águas. Nós não vamos ver Jesus dizer para Pedro: Pedro, que ousadia é essa? Você está se oferecendo para andar sobre as águas? Não. Jesus fala: então vem andar sobre as águas comigo. E depois de Jesus, o único humano, na verdade, que andou sobre as águas foi Pedro. Então Pedro, ele viveu momentos muito marcantes ao lado de Jesus. Por exemplo, houve um momento em que estavam questionando quem era Jesus. E o próprio Jesus vai perguntar para os seus discípulos: o que tem falado a meu respeito? E quem vocês acham que eu sou? Agora Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus
Altíssimo. E agora Jesus respalda que Pedro foi revelado para ele, não a carne nem o sangue, mas o próprio Pai que estava nos céus. E Pedro também fez uma linda declaração, quando numa das também multiplicações de Jesus, e no outro dia, Jesus decide não multiplicar pão e peixe, e agora Jesus vai declarar: eu não tenho nada que não seja a minha palavra, eu sou o pão vivo que vocês necessitam. Jesus observa agora que muitos começam a se distanciar, se dispersar, inclusive discípulos dele. Jesus agora, observando os seus 12 discípulos, também faz a pergunta: vocês não querem ir embora também? E aí é quando agora Pedro responde: para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém? Então Pedro, ele viveu momentos de muita intensidade com Jesus. Mas Pedro também fez promessas que ele não estava preparado para cumprir. E uma das promessas foi quando o próprio Jesus agora, na última ceia, vai declarar que está pronto agora. Algumas horas separam Jesus da sua maior missão na terra. E quando Jesus começa a falar para os seus discípulos ali naquela última ceia, Pedro agora se levanta e fala: não, mestre, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Pedro fez uma promessa que ele mesmo não estava pronto para cumprir. Nós nos parecemos muito com Pedro. Eu agora fiz muita questão de enfatizar o encontro de Pedro com Jesus e alguns dos momentos, não todos, que Pedro vivenciou com Jesus. Mas Pedro, assim como nós, se não estivermos vigilantes, nós vamos também ter os mesmos níveis, as mesmas etapas de decadência espiritual que Pedro vivenciou. E eu queria falar aqui a respeito de 3 níveis de decadência, desde a hora que ele ali promete para Jesus que permaneceria ao lado de Jesus, até esse momento em que nós acabamos de ler. Quando agora Jesus se ausenta e chama os seus 3 discípulos mais próximos, que seriam Pedro, Tiago e João, algumas horas separavam Jesus do seu martírio. E a Bíblia vai dizer, inclusive foi um estudo que nós fizemos na segunda-feira, a Bíblia vai falar que Jesus estava com o seu espírito amargurado, ele estava angustiado, porque o Jesus Deus sabia o que estava à sua espera. Jesus sabia exatamente o nível de sofrimento que ele estava para passar por amor a nós. Então, naquele momento, quando Jesus convida os seus 3 discípulos mais próximos, ele espera, no mínimo, que aqueles 3 discípulos possam fazer algo por ele, porque ele necessitava que eles fizessem algo. E Jesus pede para que eles possam orar. Pedro foi pedido para interceder por Jesus. Jesus contava que Pedro estivesse ali numa vigilância pela sua vida. Mas nós vamos observar que quando Jesus volta e encontra os seus discípulos ali dormindo, Pedro estava dormindo quando ele deveria estar orando. Ele não conseguiu orar e vigiar pelo seu amigo e mestre. E a primeira decadência de alguém espiritualmente. A gente tem falado sobre esse tempo que a igreja tem disponibilizado para nós estarmos em oração. E muitos estão, entendo que alguns não podem, mas muitos estão realmente já adormecidos espiritualmente e não estão aproveitando a oportunidade de estarem se fortalecendo nesse tempo, porque o que Jesus estava mostrando é, mesmo ele sendo Deus, ele necessitava e muitas vezes ele se isolava aquele tempo com o Pai, e Jesus sabia tanto que o dia mau estava ali, para ele passar por aquele tempo agora difícil, as próximas horas seriam angustiantes. Jesus nos mostra o seguinte: não é quando nós caímos que nós oramos, nós precisamos orar antes da queda. Não é esperando que as coisas fiquem muito ruins que nós começamos a orar. Nós começamos a orar antes que o dia mal chegue, porque quem sabe é o nível de intimidade, de fortalecimento que você tem tido e intimidade com o Senhor que vai manter você de pé no dia mau. Porque o problema é que a gente começa a orar depois que o problema nos
Porque ela falava muito sobre a reserva espiritual. E a reserva espiritual, ela fala de tempo que você vai passar com o Senhor em oração. Jesus vai mostrar o seguinte: enquanto você está orando no Getsemane, você vai suportar a cruz. Enquanto nós estamos orando, antes que o dia mau chegue, o dia mau não vai derrubar você quando você estiver passando por ele. Então nós precisamos entender. Hoje, nossa igreja, falando desse contexto nosso de igreja reino, vocês têm a oportunidade de estar aqui orando, se fortalecendo, porque enquanto nós estamos dormindo, o diabo não tem medo de crente adormecido. Pelo contrário, ele ataca a gente que está dormindo. Então, quem sabe, se Pedro tivesse orado no tempo que ele deveria, ele teria talvez não negado a Jesus. Porque o espírito está pronto, mas a carne, o que Jesus vai dizer? Orai e vigiai para quê? Para que você não entre em tentação. Então, a primeira decadência de alguém espiritualmente é desprezar o tempo que poderia estar em vigilância com Deus. Pedro não orou quando ele deveria estar em oração, na hora que Jesus mandou ele orar. Amém? Amém. E aí, quem sabe, é exatamente o nível que nós começamos a chegar, onde nós deveríamos estar mais fortalecidos em fé, onde nós deveríamos estar gastando mais tempo de oração, e ao invés disso, nós estamos dormindo espiritualmente. Ah, pastor, Jesus entende o meu sono. Não entende. Porque quando ele volta para os discípulos, a primeira pergunta é: por que vocês estão dormindo? Jesus sabia que eles estavam cansados, mas Jesus considerou que eles não se mantiveram orando quando deveriam. Se Jesus quisesse considerar o cansaço, ele teria dito: não tem problema não, voltem a dormir que eu vou voltar a orar. Não, Jesus falou: por que vocês estão dormindo? Vocês não conseguem vigiar nem por uma hora. Então não espere que a sua preguiça espiritual respalde os céus, ou os céus respaldem a sua preguiça espiritual. Amém ou não amém? Amém. E aí, quem sabe, quando nós estamos nesse nível, é quando nós somos mais atacados e nos tornamos mais fragilizados, e nós estamos galgando essa decadência espiritual que Pedro galgou também. Assim como eu comecei falando, nós temos muito de Pedro, sim. Porque Pedro, embora viveu tudo isso que eu fiz muita questão de frisar, de ver Jesus fazendo tudo aquilo que ele viu, ainda assim, na hora que ele deveria estar de pé, ele estava dormindo. É hora da igreja do Senhor despertar do seu sono espiritual. A igreja do Senhor precisa ser desperta do seu sono espiritual. A Bíblia vai falar de uma parábola das 10 virgens, e eu fico muito chocada com o desfecho dessa história. Porque as cinco virgens imprudentes, néscias, elas não mantiveram as suas lamparinas acesas. E eu vejo que é o tipo de crente que está todo domingo no culto, que está em toda célula, que está em todo culto de quinta-feira, mas não tem uma vida vigilante como o Senhor. Está se satisfazendo em colocar gotas de azeite apenas nos momentos de reunião. Porque aquelas 5 virgens, elas representam, sabe quem? Aquele que está nada e vai morrer na praia, porque a porta se fechou diante delas. Misericórdia. Porque Jesus vai vir como um ladrão. Nós não vamos saber nem o dia e nem a hora, mas ele só vai levar uma igreja que está vigilante também. Amém? E aí, o segundo nível da decadência de Pedro foi quando Jesus agora finalmente ele é entregue e chega Judas, o seu traidor. E quando Judas agora beija Jesus, porque esse era o sinal de que ele era Jesus, e nesse momento Pedro vai agir por impulso. Qual foi o impulso de Pedro? Ele toma da sua bainha a espada
e ele fere agora a orelha do servo de um sacerdote, de um sumo sacerdote, ao ponto de decepar a orelha. E aí o Senhor começou a ministrar sobre isso, dizendo assim: quem passa pouco tempo orando, naturalmente vai dar vazão à sua carne. Porque aquilo tudo que estava acontecendo com Jesus era um cumprimento daquilo que o próprio Jesus já sabia que aconteceria. E Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, embainha a tua espada, que acaso eu não haverei de beber o cálice que o meu Pai está me dando? Ou seja, Pedro, não desalinha o propósito. Você está indo para o segundo nível da decadência espiritual, que é agir pelo seu impulso, agir pela sua carne, Pedro. Quando nós estamos nesse nível de decadência, são as minhas escolhas. Eu estou desalinhado com o propósito quando eu não estou mais passando um tempo de qualidade com Deus. Pedro está mostrando para a gente que, embora tudo aquilo já estava escrito, e o próprio Jesus orientou que aquilo haveria de acontecer e era necessário acontecer, Pedro está tão cheio da carne, tão cheio de si, que agora ele tenta resolver com as suas próprias forças. Passou um pouco tempo orando e o Espírito foi aquecendo e a carne gritou. O segundo nível da decadência espiritual é quando nós começamos a dar vazão à nossa carne, meu irmão. É quando nós somos dominados pelos nossos prazeres. É quando nós somos dominados pelas nossas vontades. O segundo nível de alguém que está caindo é enfraquecer o seu espírito e alimenta tanto a sua carne que a carne grita e ela sobressai. Amém? Amém. Então esse segundo nível Pedro passou como nós, quem sabe. E agora, o terceiro nível que Pedro passa, que é a terceira etapa de quem está em decadência, é não permanecer fiel a Jesus. Pedro, algumas horas antes, havia garantido para Jesus: eu estou pronto para ir para a prisão por ti, e até, se for o caso, morrer por ti. O que Jesus fala nesse momento, Pedro? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não se trata disso, Pedro. Se trata de que você vai chegar num nível de que você vai caindo espiritualmente, que até aquilo que você prometeu na minha casa, no meu altar, você não vai cumprir. Amém? Amém. Duras são essas palavras, quem as pode contém. Pedro havia prometido. É como mais ou menos você ser levado pela emoção e você chegar aqui diante do Senhor e dizer: a partir de hoje, Jesus, eu te quero. A partir de hoje, Jesus, eu vou fazer uma caminhada contigo. Mas chega a segunda-feira, você logo é retirado dessa presença e você agora deixa que as suas vontades, as suas escolhas te levem para longe daquilo que você firmou com Jesus. O terceiro e último nível mais perigoso, porque é quando você pensa que você está indo para um lugar e você está indo para outro, longe da presença de Deus. Porque Ele garantiu uma mesa que estava pronto para ser seguidor de Jesus. Pedro garantiu na mesa que ele permaneceria com Jesus. E quem sabe há pessoas aqui que já prometeram tanto caminhar com Jesus, mas até o carnaval chegar, a gente conversa depois. Você pode aplaudir ao Senhor para essa palavra? E aí, quando acontece esse processo, que é o terceiro nível, Pedro nega o seu compromisso. Pedro não era aquele que... Aí as perguntas que vão fazer para Pedro naquele momento em que Jesus está sendo levado de um lado para o outro. Preste atenção nas perguntas. A primeira vez que Pedro é confrontado se ele era, que a primeira negação dele é, a primeira pergunta é: você não era aquele que andava com ele?
É mais ou menos assim: você não é aquela pessoa que eu vi a foto que estava participando da igreja Reino? Não, não sou eu. Não, não sou eu. Não, mas você não era aquele que tinha dito que tinha aceitado Jesus? Não, não sou eu. Você está me confundindo com alguém. Tem muita gente com uma fisionomia parecida com a minha. A primeira negação foi da identidade. Não, não sou eu. Não andei com Jesus, não. Eu nem conheço. A segunda negação foi, a pergunta que fizeram para Pedro foi: você não foi aquele que decepou a orelha do Malco? Não, não fui eu. É alguém perguntando: não era você que estava fazendo aquilo naquele dia, que não era para você estar fazendo, mas você fez? Não foi você que eu vi lá no São João, dançando ao som de Wesley, e você falou: não, não fui eu. Não, não fui eu, não. Não. Eu não. Tem alguma coisa, o drone me pegou, mas não fui eu, não. Aí a terceira pergunta era sobre a origem dele. Pedro, na verdade, chamam ele Pedro, quem sabe, mas você não é também o Galileu que andou com ele? Ou seja, você não era cristão como você disse que era? Seguidor dele também? Não, eu nem fiz essa promessa, eu não lembro. E agora? A queda foi inevitável. Porque o ponto essencial para o afastamento de Deus se torna um alvo fácil para uma morte espiritual. Faltou oração, que fala de preparo. Faltou permanência, que fala de alguém que começou a deixar a sua carne permanecer. E faltou comprometimento, quando deveria estar no lugar e começou a negar que não estava. Os 3 níveis da decadência espiritual Pedro vivenciou. Só que agora Jesus é crucificado. Agora Jesus, depois do 3º dia, foi ressuscitado. Mas Pedro está muito decepcionado consigo mesmo, não é com Jesus. Pedro está vivendo agora um dilema. Queria chamar o pessoal do louvor, por favor. Pedro está vivendo um dilema de quem sabe muitos estão vivendo. E talvez enquanto eu fui enumerando aqui as faltas de atitude de Pedro, a omissão de Pedro, talvez você já esteja se identificando com algum dos momentos em que Pedro fez e que você está fazendo também. Porque quando Pedro agora, olhando para si, e que de fato negou Jesus por 3 vezes, e viu que Jesus, o seu amigo, foi crucificado naquela cruz. E agora, quando as mulheres vão ao sepulcro no domingo de manhã, não sei se você já se atentou para essa passagem, porque na verdade, acho que é só Lucas quem narra dessa forma, esse momento. Quando o anjo fala assim para aquelas mulheres: vão avisar aos discípulos que ele ressuscitou. O anjo está falando a respeito de Jesus. Mas somente eu acho que Lucas vai dizer assim: mulheres, avisem aos discípulos e a Pedro que ele ressuscitou. Eu acho lindo, porque essa atenção de a Pedro era o seguinte: quem sabe Pedro não se projetava mais, tão decepcionado consigo mesmo estava. Eu não mereço mais ser um missionário. Eu não mereço mais ser o pescador de vidas que ele me comissionou, porque eu, de fato, pisei na bola com Jesus. E aí, quando nós acabamos de ler aqui, nesse momento, Pedro está tão frustrado consigo mesmo, que ele decide
voltar a fazer aquilo que não era mais para ele fazer. Porque quando nós estamos nesse nível, que passamos pelos 3 níveis da decadência espiritual, a gente já não imagina mais fazendo as coisas que a gente fazia para Deus. Porque a gente começa a olhar para nossas vidas e a gente realmente não se enxerga mais como alguém que Deus pode voltar a usar. E a gente agora vai querer fazer aquilo que Deus já mandou a gente não fazer mais. Como se na verdade Jesus não soubesse que Pedro negaria. Ele próprio disse: você vai me negar. Mas Jesus não falou que depois que você me negar eu vou te descartar. Porque o mesmo Jesus que chama é o mesmo Jesus que restaura aquele que deseja restauração. Só que a gente vai observar que diz assim: e algum tempo depois Jesus aparece pela 3ª vez. E Simão Pedro disse para os outros discípulos: eu vou pescar. E aí, o interessante é que os outros falaram: nós vamos contigo também. É mais ou menos assim. Pedro, eu imagino, eu decepcionei Jesus. Eu sei que eu fui chamado para ser pescador de homens, mas eu não devia ter feito o que eu fiz. Então eu vou voltar a fazer aquilo que pelo menos eu sei fazer direito. O problema é que aquele que tem chamado, ele é tão líder que ele termina influenciando negativamente quem também tem chamado para sair do chamado. Porque quando Pedro diz: eu vou pescar, os outros falam: nós também vamos contigo. Jesus já tinha dito: Pedro, a partir de hoje não se trata de peixe mais, se trata de vidas. Mas ele voltou a querer fazer aquilo que ele fazia antes com excelência. E quando ele fala: eu vou pescar, é negar propósito. Porque quem está nesse nível, passou por esses níveis de decadência, realmente vai se projetar mais e fala: eu acho que Jesus errou quando ele me chamou. São pessoas que às vezes, quem sabe, se decepcionaram com o seu chamado porque estavam num lugar que não deveriam estar. A igreja feriu, líderes feriram, e você começa agora a condicionar o seu chamado a pessoas que um dia erraram com você, quando na verdade Jesus está dizendo: não se trata do chamado de homens, porque quem está te chamando sou eu. Só que você está querendo voltar a fazer aquilo que eu não mandei você fazer. E o que acontece quando Pedro tenta fazer aquilo que Jesus tinha dito para ele abandonar? Mais uma vez ele passa a noite inteira pescando. E o que acontece? Não pesca nada. Porque você vai tentar fazer aquilo que Jesus não mandou e não vai dar certo. Você vai tentar fazer aquilo que um dia você fez que foi tão excelente, mas quando agora está no outro tempo, fora do propósito, não vai ter peixe mais. Você não foi chamado para voltar a fazer o que Deus não mandou você fazer. E aí quando clareia a manhã, eles não tinham pescado nada. Estavam já quase que voltando, só estavam 100 metros da praia. E nós sabemos que durante o dia eles não pescavam, era noite. Mas agora, ao clarear da manhã, tinha alguém na praia. E ele falou assim: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não, barco vazio. E aí Jesus fala assim: então lancem as redes de vocês para o lado direito do barco e vocês encontrarão o que comer. E assim eles fizeram. E logo eles não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes, porque Jesus tinha chegado. E aí você vai poder tentar, e você vai perceber que quando você volta a fazer aquilo que você não deveria fazer, não vai dar certo. Mas que quando Jesus chega, ele vai mostrar: eu vou mostrar para você que não se trata dos peixes que vocês estão pescando porque eu cheguei. Porque quando eles voltam para a praia, o que ele tinha sob brasas? Peixe. Ora, se Jesus estava perguntando: vocês têm alguma coisa para comer?
Jesus não precisava de peixe para comer, porque ele já tinha preparado peixe e pão para os discípulos. Era Jesus dizendo: eu já tenho preparado o que vocês precisam. Vocês não precisam voltar a fazer o que eu não mandei vocês fazerem. Já havia uma mesa preparada com pão e peixe na brasa. E aí, quando eles viram que a rede estava cheia de peixe, João reconhece e fala assim: é o Senhor. Pedro não se conteve. Pedro agora deixa o barco, coloca a túnica por cima e sai nadando ao encontro de Jesus. E aí, quando ele se lança ao mar, e agora ele salta em terra e havia peixe sobre brasas e um pouco de pão, Jesus falou: vai atrás dos peixes para comer daqueles que vocês pescaram, porque agora eu preparei já uma mesa de restauração para você. Pedro, você não fez nada que eu não esperasse que você fizesse, mas você está saindo do propósito. Como há pessoas aqui, o Senhor me falou isso quando eu preparava essa mensagem. Há pessoas que estão fugindo dos seus propósitos porque se decepcionaram até consigo mesmas, porque voltaram à queda, voltaram a cair naquilo que um dia se projetaram para não fazer, se responsabilizaram que não iam fazer, se comprometeram que não ia fazer. E aí está assim: eu não mereço mais estar nem na igreja, deixa eu sentadinho no meu banco aqui, no máximo. E o diabo está dizendo: é isso mesmo, você não merece mais, porque você prometeu e você não cumpriu. Porque o diabo, ele gosta de lembrar as nossas fragilidades. Mas aí nessa hora, Jesus agora está pronto para restaurar Pedro. E ele vai dizer assim: e após retornarem para a praia e comerem, porque Jesus agora parte o pão e divide para eles. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro. A última vez que eu o vi fazendo isso foi na noite que eu neguei. Mas agora o pão é partido, porque era o pão da restauração, o pão do perdão. Quem sabe passava na cabeça de Pedro, enquanto Jesus partia o pão, ele lembrava aquela noite da quinta-feira. A última vez ele falou: estou dando pão para o traidor. E nós ficamos ouriçados na mesa e falávamos: quem é o traidor? E ele falou: tem um que me traiu no meio, mas eu disse também ali diante deles que eu estava pronto para morrer por eles. Agora ele novamente vai me dar pão. Eu não vou suportar. O meu mestre me dá pão. Agora Jesus faz a pergunta: já que você prometeu diante de todos que estava pronto para morrer por mim, eu quero saber, tu me amas mais do que a estes, Pedro? Porque quando Jesus expõe a nossa dor, não é para nos envergonhar, é para nos curar. Diante desses, ele precisava ser curado. Diante daqueles que ele negou, ele precisava ser restaurado. A igreja, é diante da igreja que muitas vezes nós vamos precisar nos humilhar, porque Jesus não tem prazer na nossa humilhação, ele tem prazer no quebrantamento do nosso coração. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu gosto de ti. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. É a segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu gosto de ti. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? A Bíblia vai dizer que Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez. Agora não é mais: Pedro, você gosta de mim? Aí agora Pedro vai declarar assim: eu te amo. E agora, ao invés de ser descartado como alguém que não servia mais, Jesus o comissiona: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque eu te afirmo que quando tu eras mais jovem, tu vestias a ti mesmo e tu ias para onde tu desejavas. Mas agora, Pedro, quando chegares à velhice, tu estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá
e te conduzirá para onde tu não gostarias de ir. Jesus estava dizendo: vai chegar uma hora, Pedro, que as suas mãos serão estendidas e você vai morrer da mesma forma como eu morri, pregado numa cruz. E aí agora Jesus falava, isso falou Jesus significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Jesus estava dizendo: Pedro, a partir de hoje, a sua caminhada comigo vai glorificar ao Pai. A partir de hoje, Pedro, você é agora restaurado. A sua história vai servir para que meu nome seja glorificado. Pedro, quando falarem de você, não vão apenas lembrar da sua queda, vão lembrar que você vai ter tanta ousadia que quando você abrir a boca, mais de 3.000 serão convertidos e batizados. Pedro, a sua vida e a sua morte vão glorificar ao meu Pai. Vem e segue-me, Pedro. Eu não descarto você, Pedro. Queria que a gente pudesse apagar as luzes, porque eu quero fazer agora nesse momento. Apaga as luzes para mim, por favor, obrigada. E quando o Senhor me trouxe essa palavra sobre alguém que estava decepcionado consigo mesmo até, porque prometeu que seguiria Jesus, porque prometeu que iria com o Senhor até o final, fez uma aliança com Jesus no altar, mas não conseguiu cumprir. Está agora olhando para a sua vida, está olhando para o seu estado e está dizendo: nunca que eu vou mais me projetar como alguém que Jesus vai contar mais comigo. Eu quero declarar uma coisa para a sua vida nessa noite. Jesus quer restaurar o seu chamado neste lugar. Sabe por quê? Quando Ele restaura Pedro, é para um propósito muito maior. Ele deseja restaurar a sua vida para que o Pai seja glorificado através da sua vida, meu irmão. Então não importa o que você fez até aqui, não importa se você até negou não só 3, mas muitas vezes você negou o seu chamado. Você, quem sabe, caiu feio, entrou na decadência espiritual, que quem sabe piores do que Pedro. Mas eu estou falando a respeito de um Jesus que está aqui, pronto para ressignificar a sua história, pronto para mudar a sua trajetória, e vai contar com aquilo que um dia foi pecado. Ele vai superabundar a graça dele sobre a sua vida. Jesus está dizendo: Pedro, a tua morte vai ser preciosa para o meu Pai. A tua caminhada, Pedro, vai ser preciosa para o meu Pai. Não adianta, meu irmão, você querer fugir de chamado. Não adianta você querer fugir daquilo que Jesus te chamou. Não se trata do quanto você foi decepcionado ou se decepcionou. Nessa noite, o pão e o peixe já estão na brasa. Há uma mesa preparada para lhe restaurar o teu chamado. Então eu queria agora que você pudesse ficar de pé, todos nós. Mas eu quero orar nessa noite de forma específica. Hoje é noite de restauração de chamado. Hoje é noite de filhos voltando para a casa do Pai. Porque o diabo está colocando todos os dias na sua mente: você não merece. A pessoa está falando isso, mas ela não sabe a sua história. Você não merece. Está vendo aqui, ó, nem cantar a ceia. Não inventa de tomar a ceia, não, porque o que você faz é esdrúxulo demais. E hoje eu estou querendo apresentar um Jesus que sabia quem era Pedro, conheceu as fragilidades de Pedro, mas não descartou Pedro. Ele não quer descartar você, pelo contrário, Ele quer usar a sua vida. Então eu queria que a gente vai poder cantar, a gente vai cantar esse louvor agora. Mas eu quero fazer um convite, que eu quero orar por você, porque eu sei que há pessoas que estão precisando de restauração para o seu chamado, estão precisando voltar para Jesus, quem sabe, estão andando muito longe daquilo que Jesus projetou. Enquanto nós vamos cantar esse louvor, eu queria que você viesse aqui à frente. Mas olha, vem sem vergonha, vem sem nenhum tipo de ressalva. Porque quando Jesus pergunta a Pedro: tu me amas mais do que a estes? Era: Pedro, eles te conhecem, mas eu preciso restaurar você diante daqueles que você também caiu.
diante daqueles que te conhecem, mas eu quero mostrar agora uma outra faceta de Pedro. O Senhor quer mostrar uma outra faceta, Ele quer ressignificar uma outra versão de que nem você consegue mais se projetar. Então vamos louvar ao Senhor agora. E enquanto o louvor vai entoar esse cântico, eu queria te chamar aqui à frente. Você que necessita voltar para a casa de Jesus, voltar para a casa do Pai, ou mesmo você que precisa receber uma oração de perdão, de restauração do Pai. Jesus está aqui para restaurar a sua história. Você vai ser restaurado para um propósito muito maior. Jesus quer usar a sua vida, meu irmão. Não é a igreja do Senhor está precisando ser desperta. E Jesus conta com você para você sair por esse mundo afora e falar: eu era assim, eu fiz isso, mas Jesus me perdoou, Jesus me resgatou e agora Ele quer usar a minha vida. Vamos louvar ao Senhor. Confessar nas feridas, apesar das decepções. Vamos vindo aqui pra frente. Eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das